Ok, hoje é um dia de dúvidas, e muitas dúvidas por sinal. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e bom, saiu o remake de Samurai X. Eu acredito que todo mundo deve pegar e pelo menos conhecer o que é Samurai X, ou Rurouni Kenshin, né, como é o original. Afinal, é um mangá e um anime que ficou extremamente popular lá no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, né, início dos anos 2000 foi quando ele passou aqui no Brasil em TV aberta e tudo mais, né, ou algo que eu não cheguei a assistir, querendo ou não, mas foi um anime, um mangá extremamente popular, todo mundo adorava o protagonista, né, que é o Kenshin. Só que querendo ou não, foi meio surpreendente pegarem e falarem que ia ter um remake desse anime, apesar do anime antigo ele não ter final, né, ele não adaptou todo o material do mangá, né, passou o segundo arco ali, ele entrou num arco de filler gigantesco e foi cancelado, então nem um final próprio ele acaba tendo, querendo ou não. Mas foi surpreendente aparecer esse remake, porque alguns anos atrás o mangaka de Samurai X, ele se meteu em muita polêmica, ele se envolveu em muita merda, né, que fez muita gente passar a torcer o nariz completamente pra Samurai X, né, com gente até falando que Samurai X devia ser uma obra que todo mundo devia esquecer da existência por quão nojento o mangaka dele é. Mas não é um assunto que eu quero entrar hoje, porque pra mim, Samurai X é um exemplo claro que dá pra separar o cara que escreveu da história, da narrativa. E se você não concorda com o que o cara fez, não quer dar dinheiro pra ele, você sempre tem meios alternativos de consumir a obra. Porque assim, a obra é boa, ou pelo menos é o que eu pensava. Ou melhor, é o que eu me lembrava. Assim, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu peguei e eu decidi pegar e falar, vou ler o mangá de Samurai X. Como eu já sabia esse negócio, o anime não tem final, o anime termina em filler, não sei o que, era a época que eu tava começando a tentar pegar gosto em ler mangá, uma coisa que eu peguei bastante gosto, por sinal, né, e eu peguei Samurai X ali porque seria um mangá que eu pegaria completamente novo, do zero, sem conhecer nada, e eu iria consumir toda essa história através do mangá, né, já que a maioria que eu tava pegando na época, tipo, pô, eu já sabia do anime, né, eu já tinha visto um monte de coisa no anime, então não me engajava tanto, não empolgava tanto, acabava ficando bem no comecinho ali. Samurai X foi um caso diferente, e assim, na época eu amei completamente tudo que tinha em Samurai X. Os vilões, os protagonistas, né, os personagens principais, a dinâmica entre eles, as lutas, né, a questão histórica ali que Samurai X pega e muito, né, eu comecei a ter interesse em história japonesa por conta de Samurai X, né, aquela questão Bakumatsu, as eras no Japão, era Meiji, né, eu comecei a ir atrás do que era isso e tudo mais, e é curioso porque por mais que Samurai X seja uma obra claramente fictícia, né, um monte de coisa ali totalmente irreal, totalmente absurdo, só por ser shonen, por ser legal e tudo mais, só que tem muito essa base histórica do Japão mesmo, que acaba sendo interessante, essa lei de abolição das espadas, a questão dos exércitos, né, imperialismo, né, a questão das transições de era ali, tudo é bem real e tem uma parte de pesquisa muito boa por detrás disso. E tudo isso contribuiu e muito para eu adorar a obra, né? O mangá é um dos meus mangás favoritos, apesar que agora eu fico meio na dúvida se eu falo isso ou não. Vou ter que reler o mangá se não sair logo essa próxima temporada, porque eu não sei se é do arco em específico ou se a minha memória tá muito falha. Eu não sei se a minha memória tá falha, se o meu gosto era ruim ou se o anime foi uma porcaria. Um anime específico, e tem o caso de tudo ser ruim também, tem essa possibilidade. Porque assim, eu achei esse anime de Samurai X algo angustiante de se assistir. Por mais que eu ainda consigo pegar e ver aqueles pequenos valores, aquelas coisas ali que eu pegava e eu adorava no mangá, tá em pouquíssima quantidade. Fica até parecendo que, caralho, eu só lembrava as pequenas coisas boas ali, todo o resto que é ruim eu apaguei da minha memória, porque puta que pariu. Apesar que o arco de Tóquio, que é o que adaptou nessa primeira temporada, era o que eu menos lembrava, beleza, mas mesmo assim, cara, que negócio ruim. Assim, eu acho que a proposta de Samurai X todo mundo já conhece, né? Aquele negócio do Hitokiri Batosai, né, que era um dos maiores assassinos na época do Bakumatsu, né, que é a guerra que transitou de eras ali, que criou a era Meiji, e 10 anos depois, né, essa figura, ela se tornou um andarilho, se tornou um Rurouni, né, Ronin no caso. Daí vem o nome Rurouni Kenshin, né, o Kenshin Himura, que é esse antigo Batosai, né, ele se torna um andarilho que vaga pelas cidades, vaga por todo o Japão, ajudando pessoas.
até o momento que ele para em Tóquio e acaba se instalando no Dojo Kamiya, né, que é o dojo da Kaoru, que acaba descobrindo isso dele ser o Batosai, mas mesmo assim acolhe ele. E mesmo nesse começo, né, Samurai X ele já é uma obra muito interessante. Ele já é uma obra que você percebe, caralho, vai ter coisa aqui que vai ser muito legal. Por mais que o começo seja um tanto pacato, é uma coisa bem cotidiana dele ali enquanto ele tá vivendo no Dojo Kamiya, mas você já percebe muita coisa legal. Essa questão histórica que eu falei, né, transição das eras, tudo mais, citam coisas dessa guerra do Bakumatsu, citam guerras do governo Meiji e tudo mais, que é interessante, é uma parte legal, mas eu acho que em principal é o personagem do Kenshi, né, o personagem que ele se passa por um tolo, ele se passa por alguém até cômico, alguém bem pacato, alguém bem pacifista, mas por dentro ele tem aquela figura que chega a ser até assustador, que é o Batosai, né, o assassino mais perigoso do Japão todo. E é uma coisa que te instiga desde o começo, porque você fica querendo saber, né, mais sobre como ele era nessa época de Batosai. Você tem esse mistério do que fez ele se tornar um Ronin, né, ao invés de ter entrado pro governo ali, como ele poderia ter se tornado um dos grandes comandantes do governo ali. Ele não fez, né, ele decidiu abandonar tudo e se tornar um andarilho, né, as questões ali do governo que fez ele tomar essa decisão, e também esse conflito, porque apesar dele ter se tornado um pacifista, né, dele ter passado a empunhar uma Sakabato, né, que é uma espada de lâmina invertida para não matar, ele ainda tem esse lado do Batosai que às vezes ele não consegue controlar tão bem. Então só nessa introdução eu acho que já é um negócio extremamente interessante que já te cativa muito, e o comecinho também, ele é bom em cativar em alguns pontos, porque é o ponto onde você vai conhecendo os personagens centrais, né, a Kaoru, o Yahiko, que é o primeiro estudante da Kaoru, que acaba meio que seguindo o Kenshin, e o Sanosuke, né, que é um dos primeiros antagonistas que a gente presencia ali, e depois acaba adotando aquela visão do rival, que são todos personagens assim que eu simplesmente adoro no decorrer do mangá, e que eu lembro de algumas partes deles ali em específico, eu falo, caralho, esses personagens são muito bons. Só que assim, parece que todo o resto que tem é uma porcaria. E aí entra o ponto que eu pego e eu falo, eu não lembro exatamente se é especificamente desse arco de Tóquio, ou se assim, eu tava com extremo mau gosto na época que eu li, porque é extremamente fraco. Acaba seguindo bem aquela fórmula shonenzão, porque a gente tem ali o Kenshin instalado no Dojo Kamiya, aí surge um cara filho da puta que vai tretar com o Kenshin vai, resolve aquela treta, próximo. Vai, resolve uma treta, próximo. Vai, resolve uma treta, próximo. Vai, resolve uma treta, próximo. É muito pacato, é muito chato. E todos aqueles vilões que pega, que aparece, que acaba confrontando o Kenshin de alguma forma, são a coisa mais ridícula, caricata e cringe do mundo. É o velho que tá tentando enganar a Kaoru, é o grupo de ninja do Aoshi. Apesar do Aoshi, eu lembro que no decorrer do mangá ele se desenvolve super bem, né? É um personagem que eu acabo gostando lá pra reta final, inclusive, né? Mas o grupo dele e ele, nesse primeiro arco, é simplesmente forçado pra caralho, né? O cara que contrata eles é o pior de todos. Aí depois tem um cara ali que ele quer colocar essa questão da verdadeira lei das espadas e não sei o que, quer pagar de fodão pra cima do Kenshin. Cara insuportável. O amigo do Sano, né? Aquele maluco lá da espiral, né? É todos uns negócios tão ridículos, tão forçados, tão... Pelo amor de Deus, sai daqui. Que vai simplesmente angustiando conforme você assiste a porra do anime. E nem pra ter lutas legais acaba servindo. Assim, tem alguns pontos que eu até consigo pegar e dar uma salvada, né? Que é o arco do Aoshi, em específico, e o arco do Zanza, né? Que no caso é o Sano, que ele ainda tava usando o nome de Zanza ali, né? Porque esse arco ali, ele pega esse conflito que o Kenshin tem com a questão da Era Meiji, né? A forma como ele acaba meio que se culpando também por ter criado esse governo que prejudicou tantas pessoas, e o Sano é uma dessas pessoas, junto com o passado dele, que é um passado que eu acho muito legal, inclusive, né? A questão daquele exército que ele seguia e tudo mais, que todo mundo foi executado quando não era mais necessário, mostrando como aquele governo, ele é sujo, como aquele governo ainda é corrupto. E o arco do Aoshi, por mais que tenha aquele negócio que eu achei todo o grupo dele meio insuportável, bem forçado, bem cringe, não sei o que, aquele negócio eu sou mal porque eu sou mal,
mas acaba tendo um negócio legal dentro do Aoshi em específico, por mais que ele é uma porta ali, mas ele tem aquela questão de lealdade ao grupo, né? Ele tem aquela questão que ele quer proteger os seguidores dele, né? Apesar de terem sobrado poucos, esses poucos que sobraram, que só sabem lutar, ele quer dar propósito pra ele. E esse respeito que os seguidores do Aoshi têm pelo Aoshi é tanto que todo mundo ali se mata no final ali pra proteger o líder. Então assim, essa eu acho que é uma das partes assim que eu mais gosto na porra do anime todo e que mais pra mim tem um feeling ali mesmo, né? Que você mais pega, você se identifica ali com o negócio. Tanto que o Aoshi é um personagem que eu começo a gostar quando ele vai superando o fato da morte dos companheiros dele, né? Porque depois que entra nessa fase de luto do personagem, ele ainda é muito insuportável, mas depois ele vai criando personalidade e ele vai ficando um bom personagem mesmo. Apesar que é algo que só vai ser abordado no segundo e no terceiro arco. Mas mesmo essas pequenas partes que são boas, tem uma coisa que pegou e complicou muito: animação. O Liden Films não fez um bom trabalho adaptando Samurai X. Definitivamente não fez. A animação não tá ruim necessariamente, mas também não tá boa. É aquela animação sem sal, é aquela animação sem inspiração, aquela animação sem absolutamente nada. Tem lutas ali que eu lembrava que eram extremamente boas, eram lutas assim incríveis, e não foi absolutamente nada aqui no anime. As primeiras ações que o Kenshin tem, inclusive, ali no mangá, como a gente vê o Kenshin lidando com grandes exércitos e tudo mais, né? Porque o estilo dele, o Reiten Mitsurugi, é pra lidar com grandes grupos de pessoas, né? Uma coisa que ele fala logo no primeiro episódio. Mas, tipo, sempre que ele vai lidar com grandes grupos de pessoas, você só vê uns cortezinhos passando e PNG voando. Cortezinho passando, PNG voando. Tipo, acaba ficando ridículo, acaba que não condiz muito com o que você espera do anime. E mesmo quando tem lutas solo do Kenshin, essas lutas não são essas lutas não são grandes coisas. A luta do Sano eu lembro que eu achava muito boa no mangá e não foi grande coisa aqui. A luta com a Oshi eu também achava muito boa no mangá. Aqui eu dei um grande foda-se. A luta final da temporada, que é a luta contra o Saito, que é uma das lutas mais aclamadas do Samurai X inteira, foi um grande nada nessa porra dessa animação nova. Tanto foi um grande nada que eu me senti obrigado a pegar e revisitar essa luta tanto no mangá quanto no anime antigo. Por mais que eu não vi o anime antigo todo, eu vi alguns trechos soltos, mas puta que pariu, agora a gente vai ter que entrar. O anime antigo dá um cacete nesse novo, em todos os sentidos. Apesar dele ser mais extenso, né? Por exemplo, essa luta contra o Saito no anime novo ele acontece no episódio 23, né? No anime antigo acontece no episódio 30. Mas puta que pariu, é tão mais inspirado lá no anime antigo. Porque o anime, esse novo, dá pra você pegar e ver que ele pega o mangá e ele vai um por um nos quadros ali. Ele pega exatamente da mesma forma como tá ali a porra do mangá. Se a cena acontece desse jeito no mangá, é desse jeito que vai acontecer no anime. Só que a linguagem às vezes não bate. Então, por exemplo, nessa luta do Saito mesmo, foi a que mais me incomodou. Então vou ter que usar ela muito como exemplo, né? Tem uma parte ali quando o Kenshi, ele tá meio que voltando a ser o Batosai, que tanto a Kaoru quanto o Saito, eles ficam em choque ali. Eles falam, não é possível, né? No mangá, a gente tem um quadro que mostra o rosto dos dois ali meio que dividindo esse quadro ali e o balão no meio. Aqui, ele muda muito rápido ali, com aquela dublagem dos dois juntas, Masaka, que acaba ficando cômico, acaba não ficando tão condizente. Fora a questão que acaba tendo, querendo ou não, no mangá, mas eu não sei o que acontece. No mangá não me incomoda tanto, mas no anime me incomoda. É expositivo pra caralho. É muito balão de diálogo explicando exatamente cada golpe que o filho da puta vai dando. Então acaba que as lutas, que era pra ser um negócio rápido, era pra ser um negócio dinâmico, não sei o que, porque o estilo é o estilo rápido, fica extremamente lenta. Lenta e sem emoção. Esse é um ponto que o anime antigo ganha. A luta contra o Saito, que no anime novo dura um episódio inteiro, no anime antigo dura 5 minutos. E tá aí o motivo pelo qual esse negócio é tão aclamado no anime antigo. É uma das lutas mais rápidas e dinâmicas e bem animadas que eu já vi no anime antigo. Fora a questão de estilos visuais que acaba que o anime antigo também adota, como por exemplo a própria questão do Kenshin e do Batosai, que no mangá eles deixam claro essa mudança do Kenshin pro Batosai com a questão do olho, a expressão do Kenshin no olhar dele, né, que normalmente ele tem um olhão grande, né, que acaba retratando essa questão mais inocente do personagem,
personagem, mas quando ele é o Batosai, ele é retratado com um olho fininho, com um contorno bem forte até, né, que é aquela questão que você pega e fala, opa, é o Batosai aqui, então você sente um tanto mais de pressão na forma como o mangaka desenha o olhar do Kenshin, que é exatamente a mesma forma como passam pro anime, só que sem tanto detalhe como é no mangá. No mangá é muito mais forte, é muito mais gritante essa questão do olhar. Aqui no anime, ok, foda-se, não passa tanto essa tensão. E no anime antigo, apesar de também não ter tantos detalhes, existe um ponto que transpassa perfeitamente essa mudança, que é a coloração. O Kenshin normalmente tem um olho roxo, né? E todas as cenas dele tá ali, esse pontinho roxo ali no olho, né? Essa pupila roxa ali. Quando eu bato sai o olho fica amarelo. Um amarelo que transpassa uma questão de ameaça, né, que acaba ficando muito legal, né, porque, tipo, e normalmente é legal também porque essas lutas que o Kenshin, ele meio que desperta essa questão de Batosai, né, que nesse arco são duas, né, que é o do Jiné e o do Saito, né, acaba dando um contraste muito legal porque as lutas são à noite, então você tem aquele cenário todo azulado e esse ponto amarelo totalmente destacado em cena. Porra, olha como é mais legal, olha como é mais imponente, né, e como dá um clima melhor pra luta também. As próprias reações também são melhores, né, a animação é mais fluida, isso é a coisa que eu mais fico em choque. Hoje em dia, querendo ou não, é mais fácil realizar uma animação, mas antigamente, quando era extremamente mais complexo, fazer um trabalho infinitamente superior. Então, porra, comba isso, né, a gente tem um anime de produção fraca, né, com um roteiro que acaba sendo mais cringe do que qualquer coisa. Perdi muita da graça que eu via em Samurai X. E realmente, eu tô com um mínimo de expectativa agora pro arco do Shishio, né, que é o melhor arco de Samurai X, querendo ou não, por mais que eu pessoalmente acho que eu ainda prefiro um pouquinho o final pra algumas pequenas questões, mas porra, o arco do Shishio, ele é bom pra caralho, então minha expectativa tá aqui agora, né, na próxima temporada que for ter, que só Deus sabe se vai ter mesmo, ainda não confirmaram nada, se não for boa, meu, desistir com Samurai X. Apesar que eu acho que é capaz até de eu reler o mangá pra confirmar isso mais rápido. Porque como eu disse, não deram previsão ainda se vai ter, se não vai ter, e se vai ter, quando vai ser. Então talvez seja mais rápido eu reler o mangá, apesar que minha pilha de leitura tá bem extensa, mas quem sabe? E quem sabe quando eu fizer isso, eu não venho aqui pra complementar o que eu acho de Samurai X como um todo, aí entrando em mais detalhes no decorrer da história, já que é que eu tô me privando bem a esse arco de Tóquio, que foi uma bosta, gente. Foi uma completa uma bosta. Agora, o que resta essas dúvidas, né? A minha memória tá horrível, eu tinha mau gosto, né? Que deu? Né? Que aconteceu aí? Por que tá ruim é inegável. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!